Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo de recap. E o recap, para você que não sabe o que que é recap, a gente recapitula aquilo que de fato foi feito na sala ao vivo. E não só isso, né? Eu acabo analisando também aquilo que poderia ter sido feito diferente, ou seja, quais expectativas, movimentos, por exemplo, no caso de hoje, né? O dólar futuro, um ponto para acionar a nossa venda, pessoal, na máxima do dia teríamos surfado 39 pontos, se não me engano, porque o alvo era aqui no 76, um dos alvos era no 7640, tá? Então o que que acontece, pessoal? É basicamente, eu gosto de citar, fazer essa analogia, é basicamente uma correção da prova. Então a gente vem para o mercado, a gente se prepara antes do mercado, né? Adquire conhecimento, adquire as competências necessárias aí. E aí vem para o mercado e antes do mercado abrir, faz um pré-mercado, como eu faço todos os dias. Inclusive, se você não assistiu o recap de ontem, assista, tá? É um conteúdo valioso para você poder assistir. Inclusive, se você não assistiu, na verdade, tem muito conteúdo aqui no YouTube de recap. E os recaps são verdadeiras aulas, né? Porque eu vou trazer alguns conceitos importantes. Eu não vou ficar detalhando, explicando conceito a conceito, mas eu vou explicar alguns detalhes, mais aquilo que também demandou no dia, né? Aquilo que foi mais crucial ali no dia. E, bom, basicamente é isso, né? Talvez você que está a primeira vez no conteúdo fique um pouco, inicialmente ali, talvez você ache um pouquinho estranho o tipo de operação que eu faço, principalmente no dólar futuro. Porque basicamente, pessoal, o dólar subindo, eu tô vendendo. Loucura, né? E aí o dólar caindo, o que que eu faço? Eu vou comprar ele. Eu não tenho mais operado miolo de região, eu sempre busco as extremidades, porque, resumidamente, só para você entender aqui, não vou detalhar muito, senão a gente vai consumir muito tempo aqui. Mas o mercado é formado por três tendências: tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Se você não estudou análise técnica clássica, não estudou lá a teoria de Dow, que ele fala sobre os tipos de tendência, tem os tipos de tendência, que tem a questão temporal das tendências, que é a primeira, secundária e terciária, e tem os tipos de tendência. Não vou destacar tanto isso, que é a tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. Voltando para a tendência primária, secundária e terciária, normalmente, pessoal, quando um ativo ele está subindo, seja nos 5 minutos, que é a tendência terciária, ele está indo buscar uma região de liquidez de uma tendência secundária. Eu defini as três tendências basicamente através do gráfico diário, gráfico de 60 minutos e gráfico de 5 minutos. 1 minuto e 2 minutos é o tempo de ajuste fino, tá? Deu para entender mais ou menos? Ficou com dúvida nessa explicação que eu comentei aqui agora? Então comenta aqui. Por que que eu trouxe esse plano de fundo aqui para vocês? Porque hoje no dólar futuro nós tínhamos mapeado essa região aqui para venda. Era uma venda intermediária, certo? Nós iríamos fazer a venda aqui. Inclusive, você que não assistiu o recap de ontem, ele ficou também um pequeno detalhe para acionar a nossa venda ontem também, né? Pequeno detalhe. Ontem seria o pivô, na verdade, né? Ontem eu fiz o desenho do pivô aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Cadê? Opa, aqui, ó. Exatamente aqui em cima, tá? E hoje aqui, tá? Eu vou para os 5 minutos. E aí, para você dar uma olhadinha aqui, ó. Esse foi o mapeamento. Na verdade, eu vou para esse mapeamento aqui. Vamos lá. Aí, ó. Esse foi o mapeamento. Inclusive, tá aqui anotado na tela, tá? Pessoal, o dólar eu consigo muito mais anotar. Hoje até teve uma venda muito, muito rápida no índice. Foi muito em cima da hora. Eu acredito que parte da galera na sala não conseguiu vender, tá? Mas no dólar, o que que acontece? No dólar eu consigo cravar as entradas assim. Por quê? Eu não vou me aprofundar tanto no mérito do porquê, mas eu acredito, né? Eu acredito, eu sempre falei isso, na verdade. O dólar ele é menos manipulável, né? Menos manipulável e dá para confiar muito bem nas marcações dele, muito mais que o índice. O índice constantemente a gente vê ele falhando as estruturas, muitas das vezes, né? Então, às vezes ele já fez a quebra de estrutura, a região já está validado, ele vai lá, busca mais liquidez para dar e entregar novamente o movimento, né? Então tem acontecido isso algumas vezes no índice, muito mais que no dólar. Então no dólar, olha que bacana, ó. No início do pregão, antes do pregão abrir, tinha mapeado essa região intermediária para compra. Até estava pensando em comprar aqui, descartei momentaneamente a compra e ficou essa região aqui embaixo, essa região verde e a região intermediária vermelha que eu acabei excluindo aqui, ó. Mas era um ponto de venda, tá? Então eu tinha inicialmente essas duas faixas,
Caso o preço extrapolasse, só para você entender, tá bom? Tô pensando em fazer pré-mercado ao vivo, pessoal. Pensando em fazer um pré-mercado ao vivo aí com a galera aí, conhecer um pouco da dinâmica da abertura da sala ao vivo, né? Então aqui era um ponto intermediário que ele poderia buscar, até porque se eu pegar essa máxima aqui de ontem com essa mínima aqui, o preço seguindo lá era o 61,8, tá? Se ele subisse um pouco mais, seria o 7640. E aí essa região intermediária que também é no 7640 de uma estrutura maior pelos 60 minutos, uma retração bem válida. E esse ponto de liquidez mais baixo. Eu normalmente vou mapear isso aqui. Duas regiões ou três regiões de interesse para baixo para a gente poder sair comprado e duas a três regiões para cima para a gente poder sair vendido, né? Porque assim, o que que é mais importante para mim? Saber se o mercado vai descer ou vai subir? Não. É se ele chega na região de interesse. Se ele chegou na região de interesse, simplesmente eu peguei uma compra, a região de interesse é para compra, qual que é a expectativa desse movimento seguir? Na região de interesse da venda. Se eu peguei uma venda, qual que é o objetivo de eu trabalhar? Voltar para a região de interesse de compra. Se ele rompe essa região, o que que acontece? Ele vai buscar a próxima região de interesse, na ponta contrária, e assim sucessivamente, tá? Inclusive ontem, quando a gente cravou aí a máxima do dólar, né? Eu fiquei esperando esse cenário aqui, ó, canto superior esquerdo da tela. Você consegue observar. Esperei ele fazer aqui um movimento chamando os comprados. Eu pegaria aqui o pivô de alto, presta atenção. Pivô de alto eu venderia, loucura, né? Eu falei no início da sala, loucura. Só que se você olha a estrutura maior do preço, você vê que é uma região potencial de venda aqui, tá? E aí qual que era o objetivo? Seguir aqui na queda nas retrações, ó. Aqui, ó. Teria cravado também, depois o mercado aqui ficou morto e eu fui fazer só uma compra, se eu não me engano, aqui, ó, tá? Depois que se desenrolou, fiz parcial, depois que foi bater acho que 18 pontos, se eu não me engano. Tá? Então você mapeou uma região de venda, entrou nessa região, ou mesmo que você não tenha entrado, paciência, espera chegar no lado oposto. Foi o que aconteceu aqui, pessoal. Por um ponto, eu já vou mostrar para vocês num minuto, né? Um ponto para acionar nossa venda no 5824. E aí o que que acontece? Eu não fiz nada aqui nesse miolo. Poderia ter vendido? Eu quero pegar a falha lá em cima. Aqui esse movimento quando ele acelera, ó, para mim não me interessa, ó, tá? Interessa quando eu tô dentro da operação, quando eu não aciono a minha venda lá, paciência. E aí o que que eu sempre espero? O lado oposto. Só que isso aqui foi pendurado antes, tá? Isso aqui foi anotado antes na tela. Por quê? Porque naquele momento o mercado ele tava ainda nesse miolo aqui, ó. Tudo que eu tô falando aqui foram instruções, ensinamentos, análises, parte delas que eu comentei antes do pregão abrir, parte delas durante o mercado e acontecendo, tá? Tudo isso dentro da sala ao vivo. Eu falo para você, eu não conheço sala, eu conheço alguns educadores do mercado, não conheço a sala deles. Recebo muito feedback de alunos que vêm para a sala, que conhecem outras salas. Ah, e outro detalhe, né? Tem aluno que vai para outra sala, conhece, né? O cara é arrozinho de sala, né? Tá numa sala, tá na outra, daqui a pouco ele fala assim: Vitão, não deveria ter saído da tua, cara. As salas aí, cara, 3 4 stop, 5 stop pra dar um gain, cara. Tem dia que até acertam de primeira, mas ó, é um giro, cara. É stop consecutivo ali, né? E parcial curtinha, né? 40 50 pontos de parcial, né? Deus me livre, né? Tá? Teve inclusive um trade no dólar hoje. Acho que foi a segunda compra, se eu não me engano. Que eu vou comentar aqui. Era 2,5 de risco, 2,5 de risco. E eu não fiz parcial. Até falei, quem quiser fazer parcial faz. Mas 2,5. Tomei, né? 3 pontos, né? Puxei um pouquinho, 3 pontinhos de stop, tá? Já vou mostrar para vocês. Mas voltando aqui, ó. O dólar, eu aplico muito mais isso aqui, ó. De cravar na tela as ordens. Por quê? Porque as regiões dele, principalmente quem é meu aluno sabe, o 7640, pessoal, é absurdo. É absurdo. Quando eu comecei a usar 7640, sabe qual que é a única pessoa no Brasil que usava? E na época era falecido já? Era o Marco Rossi. O Marco Rossi, ele operava muito o 7640 e o 23,6, acho que é isso. Hoje tem vários educadores aí, educadores que talvez você já deve ter passado pela sala dele, mas que passaram aqui pelo meu projeto e aprenderam e agora estão ensinando. Mas eu dou os créditos com quem que eu aprendi, né? O basicão, né? O basicão assim, né? Conhecer Fibo. Qual que foi o primeiro contato? O primeiro contato que eu tive foi com o Ogro, né, de Fibonacci, entendeu?
E é uma dinâmica assim, a qual ele aplica, é mais simples, entendeu? Eu faço de uma maneira diferente hoje. Eu mudei, eu tenho uma metodologia, inclusive hoje eu fiz uma aula rápida na sala sobre isso, né? Eu fiz uma metodologia para projeção de Fibo que é, inclusive eu dei um nome, né? Metodologia PIP, né? Que são quatro tipos de projeções. Por quê? Porque o que eu ensino é verdadeiramente um método. Você vai saber fazer o que você vai saber o que fazer em cada momento do mercado. Qual tipo de fibra você vai usar. Seja uma perna alternada, seja uma inflexão, seja um espelhamento de uma figura, de uma estrutura de preço. Então tem toda uma dinâmica por trás, entendeu, pessoal? Né? Outra coisa, né, galera? Pô, Vitão, cheguei na sala clicando pouco, muito bom, tá bom? Ninguém, pessoal, eu nunca vi alguém chegar e falar assim pra mim, Vitão, eu não tô tendo resultado no trade porque eu tô deixando de clicar. Não, é tudo por excesso de clique, 20, 30, 40 operações, entendeu? Certo? Então aqui, ó, comentado antes, como não acionou a compra, o preço começou a subir. Eu chamei a atenção do pessoal na sala. Eu falei assim: eu sei que você que tá chegando novo na sala deve estar surpreso, né? Porque você fala assim: o que que esse louco tá fazendo, cara? Mercado subindo, ele querendo vender, cara. E eu expliquei isso, tá? Falei, pessoal, é a base, ó, retração nessa região, vou vender. E aí o preço fez meio que uma cunha aqui, né, pessoal? E aí foi o momento que eu não fiz a venda por risco aqui, tá? E aí eu falei assim: ele quebrou a estrutura, presta atenção aqui, ó, superou a máxima, né? Superou a máxima de novo, ó, rompimento, fez um movimento de pivô e aí rompe essa mínima. O que que aconteceu aqui, ó? Quebrou a estrutura. Eu fiz alguns termos aqui para facilitar nosso entendimento na sala, nossa comunicação, que eu vou compartilhar com você rapidamente aqui. Quebra de estrutura, você que é aluno ou está chegando agora no projeto, para você decorar isso aqui. Quando eu estiver falando quebra de estrutura, é pelo Intra 5. Quando eu estiver falando micro quebra, Intra 2. E micro quebrinha, né? Ficou bem bonitinho esse nome, né? Na verdade, é diminutivo, vai ser pelo Intra 1, ok? E aqui foi pelo Intra 1. Quando ele faz isso aqui, pessoal, onde que foi a. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Onde que foi a venda, ó? Eu marquei exatamente o 5784 aqui, ó. Exatamente, foi exatamente aqui, ó. 57, perdão, 5824, tá? Anotei isso aqui antes, falei, ó, se ele voltar lá, deixa pendurado, stop na máxima, pegou a ordem, acelera na queda. Por um ponto, não acionou nossa venda. Risco de 2,5 pontos. Olha isso, risco de 2,5 pontos. E eu já sabia que o alvo era lá embaixo. Então, olha que bacana, você tá numa sala que, principalmente o dólar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? O dólar é muito mais crucial para essa dinâmica aqui, apresentando o exato ponto de entrada, tá? Do que o índice, tá? Algumas operações no índice até que dá para fazer antecipada assim. Trades por risco, quando tem aceleração ali do movimento, é um pouco mais complicado, tá? Então, quando ele rejeitou essa região, era, ó, que ia cravar lá embaixo. Inclusive era o 61,8, ó. E errei, né, pessoal? Não era 35 pontos, né? Então aí, ó, 44 e segunda-feira 55. Eu tô falando aí, ó, em 90 pontos, tá? 90 pontos. Teríamos surfado porque ele não quebrou a estrutura nos 5 minutos. Então estamos falando em 90 pontos essa semana. Pra você ter ideia aí, semana passada foi mais de 200. Teve 70 pontos na segunda-feira. Segunda-feira foi um pouco mais delicado, para você ter ideia. Foram quatro operações, uma pagou 15 pontos, a segunda estopou com 5 pontos, a terceira, se eu não me engano, 4 pontos. Daí teve que pegar mais um, que foi o pedágio. Eu fui violinado no terceiro trade para pegar na segunda-feira da semana passada 70 pontos. Quarta-feira, um dia mais delicado, um trade chegou a pagar 15 pontos. Quarta, se eu não me engano, bateu 50 pontos, exatamente. Um trade que chegou a pagar 15 no começo do pregão, depois teve que retomar a compra para pegar aí mais 50 pontos. Então, pessoal, a gente tem amassado muito dólar e inclusive até alguns alunos falaram, cara, é impressionante como você crava o dólar, né? O pessoal fala na sala, né? Desiste do índice, deixa o índice para lá, só que não, o índice já deu muito, mas muito resultado pra gente. Talvez. O que que acontece, pessoal? Talvez a maneira como eu opero, ela está muito mais.
condizente com o dólar, o que que eu vou fazer? Eu vou parar de operar o dólar porque acho que eu tenho que operar o índice pelo menos. Não, eu vou forçar o dólar. Inclusive, ontem teve um aluno que ele pegou, segunda-feira, ontem, ele pegou dois stopzinhos do índice, né? Os dois stopzinhos na venda, stop pequeno na venda. E aí ele falou assim, Vitão, a compra do dólar no final da sala pela manhã eu peguei a compra, cara, e pagou os stops, cara. Olha que bacana, um trade no dólar pagando o stop do índice, né? Mas sem mais delongas, pessoal, foi isso, tá? Foi isso, tá bom? E daí o que que a gente fez aqui, pessoal? Eu fiz uma compra nessa região, tá? Não sei se eu vou conseguir lembrar exatamente onde que foi a compra. Ah, lembrei. Aqui, ó. Na verdade, se eu não me engano, foi aqui. Ah, lembrei. A gente deixou a compra pendurada, pessoal, nessa mínima aqui, nessa linha verde, que era a mínima do dia 7, tá? Então a gente deixou a compra exatamente aqui, ó, tá? Exatamente aqui, ó. E aqui foi a gordurinha para não pegar o stop, tá? Exatamente aqui. Ah, mais um detalhe. Aqui, ó. Lembrei. Tanta coisa na cabeça que correria, né? Olha aqui, ó. Vou mostrar para você. O 5786 aqui foi anotado, ó. Eu falei, compra no dólar por risco, ó. Agora a gente vai nessa barra aqui, ó. Alguns alunos não tiveram, tá? Alguns alunos, marca aqui, 5786. Alguns alunos não tiveram a compra acionada aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Às vezes acontece isso. Se você demorou para pendurar a ordem, ele vai entrar na fila do book de ofertas aqui, ó. E aí pode ser que não acione, tá? E aí, pessoal, foi exatamente aqui a mínima, ó. Vou marcar aqui com uma linha, ó. Tá vendo aqui no canto direito, ó? Caramba, cara. Eu tô com essa POC aqui, ó. Eu vou ter que excluir essa POC aqui, tá? Aí, ó. Depois eu volto com ela, tá? Aí, ó. Eu vou mirar em cima da barra aqui, ó. Você vai ver que tá ali, ó. Tá vendo a mínima escrita ali, ó? 5786. Bateu ali, acionou. Falei, pessoal, como é um trade por risco, não tem problema se fazer uma parcial 1 para 1, né? Acionou a compra. Loucura, né? Tem gente que tá pensando, como assim, cara? Ele bateu ali e subiu. Só que não é nenhuma, nem duas, nem três vezes. A mesma coisa da venda lá em cima. Ele só ia lá, catar nossa venda, acionar e descer. Risco de 2,5 pontos. Inclusive, se acionar a venda lá, por que que eu ia comprar aqui? Não ia, tá? E depois, pessoal, como ele subiu aqui 6 pontos, 7, se eu não me engano, eu falei, faz uma parcial se quiser, 1 para 1, dos 2,5 pontos, ou tinha uma score aqui, que eu comentei. Tô fazendo ipsis e literis, basicamente, do que aconteceu na sala, tá? Sei se vai interessar você, mas eu tô passando um pouquinho daquilo que aconteceu. E é bom fazer, lembrado, por que que eu fiz, como eu comprei, por que que eu não comprei, se teria que ter pedágio, não teria que ter pedágio, será que eu comprei antes da hora, poderia ter quebrado estrutura, não poderia, tá? Então, naquele momento, lembrando que eu não sou trader de gráfico parado, eu não vou chegar aqui e falar assim para você, pois é, pessoal, 5786 não seria uma boa compra, né? Porque ele fez isso. Ué, gráfico pronto é fácil, você olhar aqui e ver que rompeu. Mas quantas compras nós presumimos a falha de um pivô, catamos na ativação e subimos comprado? Semana passada pode pegar vários trades assim, tá? Vários trades eu não digo, mas pelo menos uns dois ou três trades do dólar foi mais ou menos assim, entendeu? E o que que salvou aqui? A gordura. Então acionou aqui, parcial. A escora dava exatamente aqui 6 pontos e o nosso stop abaixo dessa escora ficaria protegido. Tanto que aqui lambeu a ordem, ó. Tá? Lambeu. Tanto que se você pegar daqui, ó, dessa mínima e até aqui embaixo, ó, pode ver, ó, 4,5 pontos aí, ó. Tá? Então essa gordurinha salvou. E aí eu tinha deixado até uma adição para fazer acima do stop, porque eu já tinha feito parcial, ok? Acabei não fazendo. E aí quem pagou pedágio ou, né, estopou aqui após parcial, se fosse para reentrar de novo, tinha que ter reentrado aqui, ó, 10 pontinhos. E aí que entra o detalhe, porque fez a quebra de estrutura, ou como eu chamo, né, micro quebrinha aqui, ó, superou essa máxima, né? O detalhe é que assim, ele não teve força para voltar ao movimento. E aí, eis que então voltou e estopou aqui, tá? Quando stop, eu paguei um pedágio aqui, tá? Na sala, eu até falei.
Por que que eu peguei aqui, tá, pessoal? Quando a gente pega essa primeira compra aqui, tá bom? Que daí chegou a pagar aí mais de 6 pontos, né? Eu acho que pagou 8, se eu não me engano, tá? Só que eu fiquei só com a primeira parcial. Não, ele chegou a bater 10 pontos, é isso aí. O que que acontece? Eu não fiz mais parcial e falei, se ele me tirar, vai ser no break-even, né? Basicamente. Ah, depois nós puxamos o stop aqui, tá? Por quê? Porque ele fez um novo rompimento aqui em cima, né? Não tinha necessidade de deixar lá embaixo, né? E é engraçado, pessoal. Porque, engraçado o modo de falar, eu tava na sala e, e quando eu lembrei aqui, puxei esse alvo de inflexão, o alvo de inflexão do dia dava aqui, ó, 61,8 com, tá vendo aqui, ó, 7640, ó. Eu falei, meus amigos, quem conhece Fibo sabe, 61,8 de uma inflexão, 70% das vezes crava. 70% das vezes crava. E eu falei na sala, tudo bem, eu tô comprado. Se for perguntar pra mim o que eu quero que ele já suba. Mas conhecendo esse abençoado aqui, né? Pra mim ele vai beliscar aqui, ó. Quando ele vem e crava no 204, eu comentei da compra. E aqui eu falei pra fazer a parcial, mas eu não fiz, tá? Beleza? Parcial muito curta, 3 pontinhos, né? Chegou a bater 3 pontos, tá? O risco era barato também, tá? Era 2,5 pontos o risco. E eu não fiz parcial, tá? E aí vem um momento aqui que eu falei, pessoal, eu fiquei falando na sala, né? Falei, pessoal, eu vou parecer, mais ou menos assim, eu vou parecer um cara teimoso, mas eu vou comprar. Cara, essa região é de compra. É uma faixa de preço de liquidez, eu vou comprar nessa região. O preço minimamente, não tô falando que ele vai vir para romper topo lá em cima, mas minimamente eu acredito que ele pode seguir na VWAP junto com as demais confluências. Ponto final. Comprei aqui, tá? Comprei aqui. Na verdade, eu comprei nos dois aqui, ó. 214, 218 aqui, tá? E aí tinha uma escora no livro visual que salvou do stop aqui, ó. Que veja que ele rompeu aqui, tá? Então, novamente, uma escora no livro visual salvou. Eu acho que tava dando aqui 5,5 pontos, se eu não me engano. Novamente, uma escora salvou esse stop, tá? O que que eu esperava que acontecesse? Que explodisse na alta, né? O que que ele fez? Aí não preciso falar mais nada, né? Olha aí, ó. Agora, o que que não pode acontecer? Você que está me assistindo aí, você não pode ter feito uma compra aqui, pegou, né, um lucrinho pequeno, igual nós fizemos, depois comprou aqui, eu particularmente comprei, dei o stop, então assim, um ganho bem pequeno. Aqui, pessoal, na verdade aqui, pessoal, até tava olhando o, o relatório, né? Ele dá uma puxada no relatório de performance, depois ele volta praticamente para a mínima para daí retomar, tá? E voltando aqui, ó. O que que eu quero que você coloque na cabeça de uma vez por todas? Não seja um trader de gráfico pronto, tá? Para com isso. Tem decisão que você toma que ela é técnica, que talvez no dia anterior, na semana anterior, ela te entregou 40 pontos, 30 pontos. E daí porque estopou hoje, você vai ficar, mas eu acho que eu não deveria ter operado aqui. Cara, mas você não saberia que ia acontecer isso. Você não saberia que ia acontecer isso. Você não saberia que ia acontecer isso. O que você tem que analisar é, naquele momento tinha argumento técnico, tinha base técnica para mim fazer aquela operação, eu fui lá e fiz, ponto final. Deu stop? Show. Deu gain? Show. O que não pode acontecer é no dia que dá certo o trade, você, caramba, que top, fiz o trade. No dia que dá stop, que existe a mesma base, a mesma semelhança técnica, você, cara, eu acho que eu não tinha que ter entrado. Ué, mas quando você pegou a mesma semelhança técnica de um trade positivo, você agradeceu. E aí, quando deu stop, você falou assim: não, eu acho que eu fiz errado. Pessoal, tô dando uma aula aqui pra vocês saberem raciocinar. Ninguém fala isso na internet. Tá cheio de mentor aí que se alavanca,
para recuperar um trade, para desovar os contratos, para acertar a operação e para poder fazer o quê? Surfar o trade e postar a boleta. Bacana, é bacana. Mas eu trabalho sempre o quê? Vamos pegar aí de mãos dadas, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos fazer o movimento acontecer. Vamos entrar junto aqui no trade, sabendo o porquê, como, a base, o racional, a forma de entrar. A sala ao vivo é isso, aplicação técnica a todo momento. Eu sempre tô trazendo o racional pra galera. Eu sempre tô buscando falar assim, por que que eu tô comprando aqui? Claro que assim, não dá pra aprofundar absolutamente tudo. Ontem uma pessoa na sala, ou anteontem, se eu não me engano, ontem, não, é segunda-feira, foi ontem. A pessoa perguntou o que que é pivô. Pivô é uma coisa básica, entendeu? Nem lembro se eu acabei explicando na sala. Mas a sala é um ambiente de aplicação. Vamos aplicar, né? Inclusive você que não está na sala ao vivo, Vitor, eu não tenho condição de entrar na mentoria. Entra para a sala ao vivo. Deve ter mais de 45 horas de conteúdo para quem entra na sala ao vivo. E eu aposto que você vai aprender muito mais que muita mentoria por aí, entendeu? Tem um curso de nivelamento, tem diversas aulas adicionais lá. Certamente você vai aprender muito, tá? Mas deu para entender mais ou menos, pessoal? Então, assim, não se culpe. E aqui, por exemplo, ó, tá? Quando ele voltou, eu deixei adições aqui, eu fiz parcial, né? No primeiro momento, acho que foi 7 pontos, se não me engano, de parcial. Depois, o que que acontece, ó? Ele volta aqui, quando ele marcou bem essas regiões, eu deixei adições aqui, ó. No pé, adições aqui, ó, tá? Um pouco acima do pé dele, com o stop logo abaixo, ó, tá? Eu fiz essa adição, quando chegou lá em cima, ele puxou um pouco o meu médio para baixo. Até falei na sala, teve um aluno novo que perguntou: é médio negativo? Eu falei: não deixa de ser, mas é um médio inteligente. Até brinquei na sala, né? O martingale, que é tipo aquele médio infinito, o dólar continua caindo, caindo, caindo. Você vai comprando, 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 comprando até você achar que acertou um fundo ali no mercado, mas tá errado. Aqui eu trabalho dentro de uma zona de preço. E aí a última adição eu fiz aqui também, ó. Então subiu, guardei uma parcialzinha de novo, desceu, eu comprei de novo, tá? Depois ele voltou aqui, ó. Voltou praticamente pro ponto médio da compra, né? Que ficou bem no 7,640, na verdade, o ponto médio, tá? Então ele devolveu o restante dos contratos que ficou aqui. Não foi um dia de lucro alto, muito longe disso. Se fosse aquela venda lá em cima, certamente seria um dia de um lucro excepcional, tá? Mas como eu sempre falo, né, a gente tem aí que sair vitorioso do mercado e não necessariamente sair no positivo. Tem dia que talvez vai ser difícil. E aí você precisa ter a gestão de risco na mão, entendeu? Você precisa ter isso controlado. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Gostaram desse conteúdo do dólar aí? Então é isso. O que que eu vou esperar para amanhã nele? Vou repetir. Eu vou comprar aqui, tá? Eu vou comprar nessas regiões aqui, tá? Eu vou comprar. Nós cravamos o mercado na sexta-feira, o fundão dele aqui, porque era uma busca por liquidez. Só que se você olha só isso aqui, você vai falar, Vitão, Vitão, como que você está comprando aí, cara? Olha aí o mercado aí, ó. A média tá aqui por cima. Então, porque tem uma retração macro aqui desse movimento. E eu volto comprado mais uma vez nessa região. Se você quer acompanhar o pré-mercado amanhã, o pré-mercado que começa às 8h37, eu vou deixar, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Você que está assistindo esse conteúdo aqui, tá? Tem um grupo VIP, eu vou compartilhar o link lá para você assistir o pré-mercado ao vivo junto comigo, tá? Você que está assistindo o conteúdo aqui, quer acompanhar só o pré-mercado. 8h59 e 59 segundos, eu encerro. É só o pré-mercado. Se você quiser acompanhar o pré-mercado, acompanhar todo esse raciocínio aqui, o link desse grupo aqui é uma comunidade free no WhatsApp. Então você vai clicar aqui e acessar esse grupo, tá bom? E lá, amanhã, às 8h37, eu vou compartilhar toda a minha expectativa e como eu vou fazer para poder pegar essa compra e torcer muito para não abrir com gap de alto o dólar, tá? Tudo bem, se abrir com gap de alta, a gente vai ter que pegar uma configuração aqui, tá? Se abrir um gapzinho de alta aqui, ó, cata uma venda, ele vem, rompe essas mínimas, busca liquidez, subo o comprado para voltar aqui, ó.
Olha que loucura. Um dos cenários, possivelmente, dá para ficar atento nisso. Pessoal, é isso. Bons estudos para vocês. Tá bom? Nos vemos amanhã, então, às 8h37. Não chega atrasado no pré-mercado, pelo amor de Deus. Tá? Não chega atrasado, tá? E amanhã eu não vou deixar passar o dólar, não, né? Segundo ele passou 50 pontos, hoje 45, né? Vamos fechar essa semana com pelo menos aí 100 pontos, 3 dias, 30 pontos por dia. Tá bom. Então é isso. Bons estudos a todos vocês e até mais.